Antes de eu entrar em coisas que chamaram a atenção, nesse mandato que encerrou, né? Qual é a formação, né? Porque muita gente de fora de Batatais está nos vendo. E como você entrou na política? Você não entrou como prefeito. Como é que foi essa entrada na política, esse sentido de chamado para a política e também a sua formação acadêmica? Lá atrás, eu comecei como parlamentar no Poder Legislativo Municipal, na Câmara Municipal. Com quantos anos a primeira vereança? Eu comecei com cerca de 22 anos Novinho lá atrás, de tudo. novo, né, na política, contra tudo e contra todos. A minha família não queria, meu pai, minha mãe, os meus avós, principalmente o meu avô, porque o meu tio-avô, doutor Alberto Gaspar Gomes, É isso que eu ia perguntar. saudosa o grau memória... de parentesco, porque é muito famoso na cidade, é tio-avô. Meu tio-avô, irmão do meu avô, meu saudoso avô também, agora o José Gaspar Gomes. Então, ele falava que na época ele morreu por causa da política, por conta da política, né, pelos desgostos da política. E eu nem cheguei a conhecê-lo, né? Eu só escutei as histórias, as pessoas falando, lá no cemitério, no seu túmulo, inclusive... Você tem noção da veneração dele, né? Pro povo. Aquele monte de coisa pregada, de plaquinha, falou, graça alcançada, de pedido. Infelizmente eu não conheci-lo, né? Mas todo mundo que conheceu fala assim, olha, a mamãe foi tratada por ele, o meu pai, o meu tio, o meu avô. E fala assim, olha, ele atendia na rua, encontrava com a gente fala, não temos dinheiro, não tem problema, eu compro o remédio se precisar, te dou o remédio. Então, é uma questão que acho que deve estar no DNA, deve estar no sangue, mas as pessoas que conviviam próximo a mim, meu pai, minha mãe, o meu avô principalmente, que viveu muito essa época, eram completamente contra, porque dizia que a política era uma coisa que machucou muito a família, né? E na verdade quem sofre, o senhor sabe, quem sofre com isso são os nossos familiares, né? A família sofre muito com isso. Acho que a família não está preparada para poder receber todas as críticas que nós recebemos enquanto maldosas. Gestores públicos. Acredito que muitas maldosas, né? Maldosas. Então isso prejudica muito a questão familiar, emocional da família. Então a família geralmente sempre é contra, né? E a gente desobedece de forma, às vezes um tanto quanto... Uma santa desobediência. Talvez... Sei lá, enfim, a gente desobedece e foi quando eu comecei, gostava da política. Porque o chamado é pessoal também, né? Eu acredito que é uma missão, né? Acho que é missão. É uma vocação. Então você tem o chamado e para você faz todo sentido. O que para a família não faz. Exatamente. Não. Eu acredito que é como ser policial militar, é como ser na área da saúde, quem trabalha na área da saúde, cuidar das pessoas, salvar vidas. Eu acredito que a política é a mesma coisa, é missão, é vocação, né? Então a gente tem que estar ali para poder realmente servir as pessoas e como eu sempre costumo dizer, e vou repetir o que eu já falei, é fazer o nosso melhor com as ferramentas e os recursos disponíveis que nós temos naquele momento. E nós temos que escolher prioridades, né? A gestão pública é escolher prioridades. Porque nós temos problemas infinitos, diários, de décadas, mas nós não temos todos os recursos necessários para resolver esses problemas, né? Um dia, às vezes eu vejo algumas pessoas que falam assim, olha, vocês fizeram isso, aquilo, depois a gente pode até falar sobre as grandes conquistas que nós tivemos em Batatais, o que é aquilo que nós fizemos, fala uma dezena de realizações que nós nunca tivemos na história de Batatais, e fala assim, mas, aí põe uma vírgula, mas aquela questão você não resolveu. Fala, não, porque é humanamente impossível resolver tudo, não né? dá pra fazer tudo. Fala assim, elegendo as prioridades, eu vou continuar fazendo o que eu fiz já nesse primeiro mandato. Sempre que eu tiver que escolher entre reformar uma escola que atende 200 crianças, reformar uma unidade de saúde que todo dia atende também centenas de pessoas, ou uma questão de uma praça esportiva, qual que é a prioridade? Sempre atender as nossas crianças, ou um local que atende os nossos idosos, ou a unidade de saúde. Saúde. Né? Entre reformar a prefeitura, o prédio da prefeitura que está horroroso, está feio, está caindo, né? A gente vê lá, é um pecado, mas é um problema que nós temos lá há 30 anos, o prédio está daquele jeito, se cada um que passasse fizesse um pouquinho, arrumasse o prédio, tudo bem, mas a situação que nós assumimos a prefeitura de Batatais, com todas as unidades básicas de saúde caindo, chovendo mais dentro do que fora, com todas as nossas escolas chovendo mais dentro do que fora, né? Enfim, com todos os espaços públicos, eu falo aqui, os 2 centros de lazer, os centros comunitários, as escolas municipais, as unidades básicas de saúde, a unidade de pronto atendimento, né? E por aí vai, as ruas completamente esburacadas. A gente não vai resolver todos esses problemas que nós tivemos a vida toda
em 4 anos. E nem nesses próximos 4 nós não vamos resolver, porque nós não temos os recursos suficientes para isso, né? Então é por isso que eu sempre falo, eu quero ser um bom gestor e, independente de quem seja o próximo gestor, mudar o pensamento que a gente sempre ouviu aqui em Batatais de algumas pessoas e alguns políticos, que queria ser o gestor, torcer pro próximo e muito mal. Pelo contrário, para poder voltar. Pelo contrário, eu quero torcer pro próximo gestor, independente de quem seja, ser muito melhor do que eu pude ser. Mas muito melhor. Porque Batatais é a cidade que eu vivo, que nós vivemos, que a minha família está aqui, que eu vou ficar aqui a minha vida toda, né? Eu moro em Batatais, eu vivo em Batatais, a minha família vive em Batatais. Então que o próximo gestor ele consiga fazer muito mais e muito melhor do que eu consegui. Então a gente tem que torcer para isso, mudar aquele pensamento que nós tínhamos aqui do quanto pior, melhor, para que eu possa voltar e ser o salvador da pátria, né? É assim, olha, eu vou deixar uma situação muito ruim para eu ser o salvador da pátria, né? Então a gente pensar dessa forma, esse é o nosso objetivo sempre. Então, a dificuldade que nós temos é essa, ter os recursos necessários e fazer as escolhas. Às vezes a gente fala assim, olha, o pessoal foi lá no centro de lazer que está abandonado. Tá, faz mais de 20 anos. Mas os recursos que eu tenho, e uma coisa que não existia em Batatais, projetos. Hoje nós temos projetos para reformar todas as unidades de saúde, para reformar todas as escolas do nosso município, para reformar os 2 centros de lazer, para recapear todas as ruas da cidade, para fazer novas UBSs, para construir novas creches, para tudo hoje nós temos. Nós não tínhamos um projeto para fazer nada. Nós temos projetos para tudo hoje. Então, se sair um recurso no governo federal hoje, nós temos o projeto para pôr debaixo do braço, é só atualizar as planilhas de cálculo e de custo e buscar o projeto. E a mesma coisa no governo do estado. Não existia isso. Então nós éramos Deus nos acuda para conseguir um recurso no governo do estado e no governo federal. Hoje nós temos para tudo. E na primeira gestão, nós tínhamos já esses problemas que eu elenquei aqui, como, por exemplo, os centros de lazer. É importante? É importante. Mas entre reformar o centro de lazer, que hoje eu tenho um projeto e custa 8 milhões de reais... Que não é pouco dinheiro. 8 milhões de reais... Eu reformei, com esses 8 milhões de reais, eu reformei 10 escolas e creches municipais e entreguei, e eu atendo todos os dias nessas 10 escolas e creches municipais, quase 2.500 alunos, todos os dias. E escolas que choviam dentro, então eu tenho que fazer opção. Eu vou reformar o centro de lazer, ou eu vou reformar, ampliar ou entregar essas 10 escolas municipais. Ou eu vou reformar e ampliar as unidades básicas de saúde. Já reformamos 2, vamos entregar mais uma agora. Já temos um projeto para mais 2 novas, ao lado de 2 que estão caindo, né? Estamos reformando mais 2. Nós vamos entregar todas reformadas até o final da nossa gestão. Mais uma nova unidade, que é com uma nova equipe, e mais 2 novas, onde nós temos muitas pessoas que são atendidas, 10 mil pessoas todos os meses, que é na Vila Lopes e na Vila Lídia, que são unidades que estão caindo. E não é de hoje, e não é de ontem, é de décadas, né? Eu acho que a gente já está até pulando, já está começando a falar do que vai fazer.